Olá, tudo bem? Vamos falar hoje rapidinho sobre o controle transacional dentro do SAP Integration Framework, ou B1AF. Intrinsecamente, o B1AF já possui o controle transacional, ou seja, caso ocorrer algum erro durante o processamento, automaticamente é realizado o rollback das transações que foram anteriormente executadas. Esse rollback é realizado independente de como o parâmetro Stop Processing If Fails estiver configurado. Essa definição é feita dentro do átomo call B1 Object ou call B1 Service. Se o parâmetro Stop Process If Fails indica que o processamento será interrompido após o erro, se ele estiver preenchido como true, ou se o processamento continuará mesmo com o erro, se estiver preenchido como false. O padrão do BMAF é true. Se o parâmetro for preenchido como false, o processamento continua apesar do erro, permitindo formatar o response, no lugar do default que o B1AF gera quando esse parâmetro é configurado como true. Se forem realizadas calls posteriores a esse erro, essas não sofrerão rollback. Se esse parâmetro é configurado como true, é realizado o rollback de transações anteriores ao erro. E o B1AF vai retornar no response um erro formatado como text.html. Bom, as conclusões disso é que o uso de Stop Processing If Fails False pode gerar erros no controle transacional. Para evitar isso, deveria-se realizar uma validação antes de cada B1 Object ou B1 Service Call, evitando assim gravações após algum erro. Se quisesse garantir 100% o controle transacional, recomenda-se utilizar Stop Processing If Fails igual a True. Vamos fazer algumas demonstrações agora do funcionamento desses cenários. Primeiro com Stop Processing If Fails igual a False e depois como True. Bom, para simular o primeiro cenário, naquele que não vai parar se acontecer algum erro, vamos usar aqui uma integração que tem uma validação de request, grava alguns recebíveis, grava os pagáveis e faz uma reconciliação que é um LCM. Vamos verificar aqui no SAP os últimos registros envolvidos, pedido de venda, adiantamento de cliente. Vamos ver o quanto a receber. E por fim, lançamento contábil. Para a simulação, a gente vai fazer um processamento via SUP-UI, método POST, tendo reconciliação, não tendo debug. Nos recebíveis aqui temos duas linhas, dois pedidos. Nos pagáveis temos uma linha, um pedido só. Está rodando base local, vamos executar aqui a chamada ao serviço com esse request. E aí aquele nosso fluxo lá vai estar sendo processado. Base local aqui demora alguns segundos aí para rodar. E aí temos a resposta, que houve falha no pedido de compra. Isso está localizado no passo de pagáveis. Que é esse passo aqui. Antes disso rodou os recebíveis e depois a reconciliação. Como o processo é para não parar em caso de erros, ele tem que ter executado todos os passos. Vamos olhar o último pedido de venda, o último adiantamento, não teve nenhum novo registro. E no quanto a receber também não teve nenhum novo registro. Já em lançamento contábil manual, a gente vai verificar que foi gravado um novo registro. Ou seja, esse passo aqui gerou commit, esse teve rollback, isso gerado por erro no passo intermediário.
Vamos executar o mesmo request aqui dentro do B1AF. Vai rodar o mesmo fluxo com a validação do request, recebíveis, pagáveis e LCM. Já deu o tempo de processamento, vamos olhar o debug. Vemos que todo o fluxo foi processado. Nos recebíveis, vemos que houve processamento com sucesso e foram gerados IDs. Olhando no SAP, vemos que permanece igual os pedidos de venda, apesar de o framework ter gerado um ID, ou seja, para esse objeto houve rollback. Houve rollback também por adiantamento, que não gerou nenhum registro, e também houve rollback no ponto a receber. Na execução dos pagáveis, vamos ver que esse passo ocorreu com erro, mesmo erro já visto no SUP UI. Consequentemente, como é false, continua o processamento até a reconciliação e lá foi gerado um LCM também. Então esse processo não sofreu rollback. O que sofreu rollback foi o de recebíveis. Olhando nos LCMs, vemos que novamente houve geração de um LCM. O resultado do B1F é o mesmo que foi retornado no SOAP UI. Então isso executou com rollback, isso não teve rollback. E o erro foi gerado ali no meio. Nosso segundo cenário vai envolver a mesma integração, mas agora como true. Ou seja, se acontecer algum erro, o processamento vai ser interrompido. Em todos os call object ou call service desse pacote de integração, stop processing if fails igual a true. Essa é a diferença em relação ao cenário. Vamos fazer a mesma simulação no SOAP UI com o mesmo request. E a expectativa é que ocorra o mesmo erro no pedido de compra. Tivemos aí uma mensagem de erro. Dessa vez ela não foi formatada e sim gerada pelo B1AF no formato HTML. O erro em si é o mesmo, mas o retorno ele foi gerado pelo padrão do B1AF. Analisando os registros no SAP, vemos que o pedido de venda se mantém sem nenhum registro gravado, adiantamento cliente também, quanto a receber também. Então esses objetos tiveram rollback, apesar deles terem sido processados e gravados, teve rollback. Já no caso do LCM, diferentemente do outro cenário, houve rollback e nenhum registro foi gravado. Ou seja, tivemos rollback tanto antes do erro como depois do erro. Na verdade não teve rollback depois do erro, mas sim processos posteriores não foram executados. Vamos novamente processar o serviço com o mesmo request pelo B1AF, aguardar o término do processamento. E aí vamos conseguir olhar o debug.
minutinho ou segundinho. Temos aqui o erro que foi gerado. Nesse caso, o erro gerado formatado pelo B1EF padrão. E vemos aqui que o processamento foi até o passo dos pagáveis e não continuou. O retorno dos recebíveis aqui deu tudo certo e foram gerados IDs. E já os pagáveis não executou. E o que está depois dele também não. Então esse é nossa chamada de step aqui não processou com sucesso. O anterior estava ok e essa aqui não processou. Como o processo parou ali e é feito o rollback do que havia antes, mesmo erro.